boa noite. Hoje vamos continuar as nossas palestras online. Agradeço você que está aqui à disposição para um bate-papo sobre a doutrina espírita. Então eu deixei na legenda as preces que eu vou fazer, o livro da historinha que eu vou contar, tudo aí para vocês. Se vocês quiserem pegar a água para fluidificar, eu também vou fazer uma prece final para que a gente possa fluidificar as nossas águas, tá? Então, meu nome é Andréia Silvestre, sou trabalhadora da casa do André Luiz e hoje nós vamos estar falando sobre a cooperação em família. Eu escolhi esse tema pelo momento em que a gente está vivendo, que eu acho que isso é bastante importante. Nós estamos vivenciando um momento ímpar nas nossas vidas, né, alguns meses, e eu gostaria de falar um pouco sobre a gente estar em família de uma forma bastante complexa, né, nesse momento, fazendo home office. Ora estamos em condições de sair por não ter contato com ninguém que tenha o Covid, ora nós estamos tendo que ficar alguns dias em casa até esperar o resultado de alguém conhecido, né, que tivemos contato, para que isso não seja perigoso, né, tanto para os nossos entes queridos, amigos, colegas de trabalho, enfim. Então é bastante importante esses cuidados que a gente tem tido, e estamos assim muito mais unidos, né, dentro das nossas casas. Ora a gente tem algumas divergências, então eu escolhi esse tema justamente para a gente estar fazendo essa reflexão juntos, tá? Então eu vou iniciar com uma prece que eu gosto bastante, que ela se chama No Silêncio deste Dia que Amanhece, tá? Mas a gente não está no dia, né? É noite. Então, no silêncio deste dia, nós pedimos que todos possam silenciar os seus pensamentos, o seu coração agora, estar apenas motivado nesses minutos em que a gente vai estar aqui juntos, ok? Então, vamos lá. Se acharem interessante fechar os olhos, fazer uma respiração, né? Inspirar pelo nariz, expirar pela boca, 1, 2, até 3 vezes, para que a gente possa se concentrar nesse momento, se acalmar diante de todo o nosso dia. Então a gente fica sentado onde estamos, né? Se alguém estiver fazendo algum afazer, pare neste momento para justamente estar aqui agora, né? Junto a esses amigos espirituais que amorosamente preparou esse dia, né? Essa noite, desde as primeiras horas da manhã, para que a gente possa estar aqui agora nesse bate-papo, ok? Então, a prece é assim: no silêncio deste dia, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, mansa e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê, e não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito. Que todos quantos a mim se achegarem sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor, tu podes todas as coisas,
Tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para as realizações dos nossos desejos. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito, todos estão me ouvindo bem? Eu estou fora de casa, aqui está um calor, eu liguei o ar, o ventilador. Eu gostaria que, se alguém aí pudesse dizer se tá ok o som, que eu tô assim, tentei providenciar a melhor maneira possível para que eu pudesse estar fazendo esse bate-papo com vocês. Bom, essa prece, né, geralmente eu faço ela matinal, mas eu gosto muito dela, porque ela realmente nos acalma. Obrigada, Jaqueline, Jéssica, muito obrigada. Realmente essa prece nos acalma, né? Me mostra, acho que tudo aquilo que eu preciso olhar para o dia. E eu quis trazer elas para vocês, para que amanhã a gente possa tá repetindo ela, caso a gente queira, tá? Quem quiser depois saber sobre as preces, sobre as historinhas, alguma coisa, depois pode me procurar no André Cristina Silvestre, que é meu Face, ou até mesmo aqui no Face do André Luiz, que eu tento acompanhar para poder responder, tá? Claro que quais são os nossos desejos, né? Penso que estamos aqui à espera da cura dessa doença ou de várias outras doenças que nós não podemos nos esquecer. Nos encontramos em um momento difícil, politicamente falando, economicamente falando. Então eu acredito que ter sabedoria, ter força nesse momento, que é o que fala a mensagem, ser prudente nas palavras, ser prudente nas nossas ações, né? Por mais que tudo esteja acontecendo de uma forma tão, às vezes, turbulenta, né? Mas essa prece faz nos lembrar todo dia dessas nossas obrigações, acredito, né? Até mesmo para nossa evolução. Com relação à calúnia, né? Mesmo que os nossos dirigentes políticos estejam desencontrados, né? A gente, não que a gente se cale, não é isso, mas que a gente meça as palavras, né? Ou faça preces. Eu acredito que é a maneira mais fácil da gente conseguir passar por esse momento, né, difícil. As bênçãos que a gente pede, né, a gente já é atendida, a gente sabe. Ele fala também sobre a gente revelar Jesus a todos. Como a gente revela Jesus a todos? A gente revela Jesus pela nossa prudência, pelos nossos atos de amor, pelas nossas orações, pelo perdão, né, das ofensas que a gente recebe, que a gente faz, enfim. Acredito que essa é uma maneira, né, da gente estar mais próximo de Jesus. Então, fica aí a nossa prece inicial. Eu vou então começar contando para vocês uma historinha. Quando eu escolho um tema, né, eu geralmente peço para quem convida para a palestra, dou algumas sugestões, mas desta vez eu e a Érica não falamos nada de tema, ficou livre mesmo. Eu acabei não me lembrando de perguntar qual seria, e aí eu estava dando uma folhada, olhando o livro Alvorada Cristã, não sei se todos conhecem, de Chico Xavier, e aí veio uma historinha aqui que se chama O Descuido Impensado. E conforme eu fui fazendo a leitura, eu vou compartilhar ela com vocês. Eu até ia contar ela para você, porém eu vou ler a história justamente pelos detalhes, porque ela é muito rica em detalhes,
E eu acredito que se eu fugir um pouquinho dos detalhes, pode ser que a gente tenha um entendimento dúbio, né? E não é essa a intenção. Então eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 14, o descuido impensado. No orfanato em que trabalhava irmã Clara, era o ídolo de toda a gente pelas virtudes que lhe adornavam o caráter. Era meiga, devotada e diligente. Daquela boca educada não saíam más palavras. Se alguém comentava faltas alheias, vinha solícita aconselhando: tenhamos compaixão. Inclinava a conversa em favor da benevolência e da paz. Insuflava, enquanto a ouviam, o bom ânimo e o amor ao dever. Além do mais, estimulava, acima de tudo, em todos os circunstantes, a boa vontade de trabalhar e servir para o bem comum. Irmã Clara, dizia uma educadora, tenho necessidade do vestido para o sábado próximo. Ela, que era a costureira dedicada de todos, respondia contente: trabalharemos até mais tarde, a peça ficará pronta. Irmã, intervinha uma das criadas, e o avental? Amanhã será entregue, dizia Clara sorrindo. Em todas as atividades mostrava-se desvelada criatura, qual anjo de bondade e paciência, invariavelmente rodeada de novelos de linha, respirava entre a agulha e a máquina de costurar. Nas horas da prece, demorava-se longamente, contrita na oração. Com a passagem do tempo, tornava-se cada vez mais respeitada, seus pareceres eram procurados com interesse. Transformava-se em admirável autoridade da vida cristã. Em verdade, porém, fazia por merecer as considerações de que era cercada. Amparava sem alarde, auxiliava sem preocupação de recompensa. Sabia ser bondosa sem humilhar a ninguém com distrações da superioridade. Rolavam os anos, como sempre, e chegou um dia em que a morte a conduziu para a vida espiritual. Na terra, o corpo da inesquecível benfeitora foi rodeado de flores e bênçãos, homenagens e cânticos, e a sua alma subiu gloriosamente ao céu. Um anjo recebeu-a, carinhoso e alegre, à entrada. Cumprimentou-a, reportou-se aos bens que ela espalhara. Todavia, sob impressão de assombro, irmã Clara ouviu informar: lastimo, não posso demorar-se conosco, senão por 3 semanas. Oh, por quê? Interrogou a valorosa missionária. Será compelida a voltar, tomando novo corpo de carne no mundo, esclareceu o mensageiro. Como assim? O anjo fitou-a bondosamente e respondeu: a irmã foi extremamente virtuosa. Entretanto, na posição espiritual em que se encontrava, não poderia cometer tão grandioso descuido. Desperdiçou uma enormidade de fios de linha impensadamente. Os novelos que perdeu, por aliar-se à noção de aproveitamento, davam para costurar milhares de vestidos para crianças desamparadas. Oh, Deus me perdoe, exclamou a santa desencarnada.
E como resgatarei a dívida? O anjo abraçou-a novamente, carinhoso, e reconfortou-a, dizendo: não tema, todos nós a ajudaremos, mas a querida irmã recomeçará sua tarefa no mundo plantando um algodoal. Pois é, me fez refletir bastante, né? Imagino que nós estamos num caminho, sim, para a evolução, para estarmos, né, buscando fazer a caridade, ter amor ao próximo, mas acredito que nós também nos descuidamos impensadamente, e com toda certeza isso um dia nos será cobrado, né? Então essa historinha veio para dar aí o início do nosso bate-papo com relação à cooperação familiar. Eu digo que quantas vezes, né, a gente ouve as pessoas comentando falhas alheias, e nós, né, somos tão falhos, não é mesmo? Quantas vezes a gente também falha por descuido, às vezes, né, por impensados. E aí eu penso, então vamos tentando, né, nos cuidando aí, né, cuidando da malevolência, da maldade nas palavras, nos comentários, enfim. Acaba que a gente perde um pouco a paciência, muitas das vezes, com os entes queridos, com os colegas de trabalho, né? Enfim, nos lugares onde a gente se relaciona. E ela sempre inclinava-se, né, conversando em favor da benevolência e da paz, como ela fala, e também citou muito sobre a compaixão. Eu vejo que nesses últimos meses de isolamento social, de tudo isso que a gente está vivendo, existe sim muita compaixão. Graças a Deus, assim, eu estou bem próximo, né? E penso que você também está aí bem próximo de pessoas que tenham esse comportamento. Da mesma forma, estamos tão longe, né, dessa compaixão, muitas vezes, não às vezes acusando o outro de não ter a compaixão, mas olhando para nós também, tá? Falando sobre a bondade, a boa vontade em trabalhar e em servir para o bem. Nesse momento, eu penso aqui, trabalhar e servir ao bem, até mesmo dentro do nosso lar. Nesse momento, eu acredito que nós estamos para aprender essa lição do convívio dentro das nossas casas, porque a gente não passava muito tempo dentro de casa, nos afazeres domésticos muitas vezes, tendo que trabalhar em home office, também cuidar da casa, dos filhos, marido, esposa, às vezes pessoas, né, que citaram que tem pessoas acamadas dentro de casa, ou doentes de outras, né, em outras condições, enfim, dentro do mesmo ambiente, 24 horas. E eu falo que essa compaixão, né, precisa começar aí de dentro, e como às vezes é difícil, né? Porque como a gente sabe que existe uma relação de amor, a tendência é que a relação perdão seja também mais fácil. Então, por isso, a gente olhar para isso. E também com relação aos descuidos que a gente tem percebido dentro dos lares, né? A gente ouve muito
sobre as discussões, sobre filhos tendo problemas escolares por não terem a paciência às vezes dos pais ou daqueles que cuidam. Tudo muito novo, tudo muito, né? A gente não sabe o que cada indivíduo desse, né? Não precisamos olhar lá fora, vamos olhar dentro do nosso núcleo. O que cada um entende ou vive neste momento de pandemia. Uns perderam empregos, outros continuam trabalhando em home office, outros trabalham às vezes diretamente ligado às pessoas doentes, né, nos hospitais, em tantos outros lugares. Então a gente fica nessa preocupação. O que eu sinto ou o que eu senti na pandemia é diferente às vezes de um irmão que está dentro de casa, né? Às vezes o irmão não perdeu um trabalho, então ele está levando a vida, tá? Não teve contato com ninguém com a doença, e aí às vezes negligencia o uso da máscara, a higienização das mãos, o uso do álcool, faz algumas críticas, né? Então eu vejo que nesse momento a gente tem que olhar para cada um e questionar o que você sente, né? O que você sentiu com a doença, com a pandemia, com tudo isso que a gente está vivendo. Quais são os seus pensamentos com relação a isso? Quais são os seus sentimentos? Imagine a criança que ia todos os dias para a escola e não vai mais. Porque é criança, será que a gente deu o devido cuidado, informou para ela o que é que estava acontecendo? Lembrando-se que a criança é um espírito, né? Às vezes, muito lá na frente do que nós. Então, carinhosamente, né, a gente parar e entender o que cada um levou dessa pandemia. Eu conheço pessoas que estão com síndrome do pânico por isso, pessoas de várias idades, tá? Desde crianças a idosos. A depressão veio, né? Em muitos lares. A ansiedade, que ela já era uma doença do século, né? Ela também se acentuou. Então, será que a gente para aprender mesmo todas essas lições dentro do nosso núcleo familiar? Então, com esses pensamentos que eu tentei fazer com que hoje a gente pudesse estar falando aí sobre a cooperação, né, em família, tá? A gente vê muitas das vezes a admiração entre os relacionamentos, os maridos, esposas, sabe? Qualquer relacionamento, né? Abaladas por situações que a gente está vivenciando. Às vezes, aquele que ficou desempregado está numa situação difícil em casa e o outro, né, par, não entende às vezes a situação daquela pessoa porque não passou a isso ainda. Então, ter mais empatia, se colocar mais no lugar do outro, né, um momento para a gente refletir tanto sobre essas questões, né? Também sobre as rotinas monótonas, né, e as nossas obrigações dentro de casa. Muitos não tinham o hábito de fazer, né, de ter essas rotinas, e eu acho elas importantes e penso assim, que bom que a gente tem um lar, que bom que a gente tem um banheiro para a gente higienizar, para a gente lavar, que bom que a gente tem uma cama para trocar a roupa de cama, trocar as toalhas. Lavar roupas significa que temos roupas. Então pensando em tudo isso, né? Aí dia 6 parece que foi o dia da gratidão, né?
agradecer por tudo isso que a gente tem, tá? Por toda essa oportunidade. Eu acredito que a pandemia veio para fazer com que a gente olhasse para tudo isso. Como que a correria do dia a dia nas nossas vidas, isso não estava sendo possível, né? Eu acredito que o estar dentro do nosso lar faz com que isso seja possível, desde que nós nos atentamos a isso, né? O dever do profissional, do marido ou da esposa, as suas ausências, né? Talvez as pessoas se sentem, tem aquela sensação de não estar por perto. Às vezes a pessoa tem que estar fazendo distanciamento pelo trabalho, por não estar... E ainda assim, né, que é por amor, que é por cuidado, ainda assim a gente percebe que as pessoas sentem-se que estão se afastando delas por algum motivo com ela, e não é, né? A gente sabe que é por todo esse cuidado, por tudo isso que a gente está vivenciando. Claro que os idosos, né? Algumas pessoas dizem, eles deveriam entender melhor, né? Porque já conhecem, já viram, né? Já ouviram falar, pelo menos, de algumas pandemias. Mas não, eu acho que cada momento é um momento e a gente tem que ter esse cuidado aí, né? Com relação às mães se dedicando de uma forma mais acentuada aos cuidados dos filhos, o marido se sente sobrando, tá? Então a gente também ouve, né, esses sentimentos aí, e eu acredito que a gente precisa prevenir essas decepções, né? Porque talvez elas não sejam reais, e se elas forem, o porquê, né, desse indivíduo estar agindo dessa forma, tá? E também, né, as outras doenças que a gente às vezes já tinha adquirido, elas precisam ser cuidadas, sim. E essa, né, doença em específico, eu acredito que a gente precisa também superar tudo isso que a gente vem vivendo aí nesses dias tão difíceis, né? Cultivar novos hábitos, eu vejo que isso é importante. O higienizar a mão mais de uma vez, o uso do álcool, o uso da máscara. Existem países que já faziam isso. Quando alguém estava com alguma gripe ou algum sintoma, para ir para o trabalho, em respeito aos colegas, a pessoa já usava máscara, né? Quando você chega da rua, higienizar o sapato ou deixar na porta, né? Tirar roupa e já lavar quando você vai em alguns lugares muito movimentados, em que você teve muito... Eu acredito que isso tudo são cuidados e são hábitos necessários, e eu não vejo problema nisso. Eu acredito que com pandemia ou sem pandemia, esse deveria ser um dos aprendizados, né, para que a gente tivesse. Com relação às nossas dificuldades no trabalho, em casa, né, nas nossas relações, eu acho que a gente precisa parar de ficar lamentando, né, tudo que isso anda acontecendo. Às vezes eu ouço umas lamentações tão sem fundamento, tá? Isso já é uma crítica, né? Mas não dá para não fazer. Como se a pessoa estivesse vivenciando aquilo tudo sozinha. E nós estamos, não é nem na nossa cidade, nem só no nosso país. O mundo inteiro vivencia a mesma situação, né? Então vamos olhar para os países, o que eles estão fazendo, o que os outros estados estão fazendo, o que as pessoas estão fazendo para ter esse cuidado. Eu acredito que isso seja bastante interessante para que a gente previna aí, né, essas decepções dentro dos nossos lares. As incompreensões, né, somos incompreendidos por quê? Porque também nós não dizemos o que é que estamos sentindo. Olha, eu não vou
ir ao supermercado porque eu tenho medo de ir ao supermercado. Eu tenho receio, hoje eu não estou legal para ir ao supermercado. Olha, eu preciso sim fazer um exame, né? Mas, assim, será que eu preciso ir agora? Eu posso, né? Então, porque eu também estou em pânico em saber que eu tenho que ir fazer um exame, sei lá, no laboratório, na clínica, enfim. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Ou eu não vou porque eu não tenho condições financeiras, às vezes, para ir ao supermercado e comprar alguma coisa. Então, a gente precisa, às vezes, nesse momento, dizer o que é que está realmente acontecendo, né? Para que a gente possa ser ajudado e para que a gente possa ajudar também, né, o nosso próximo, né? Eu vejo, assim, muita queixa, né? E muita exigência. As pessoas, por exemplo, estão exigindo demais com relação eu só pode, por exemplo, uma festa de casamento, as pessoas se programaram, a gente sabe de todo, né, o que um casamento, né, uma festa, uma cerimônia, quais são os cuidados que se tem, é bem trabalhoso para quem já sabe que é bem trabalhoso. E aí a empresa diz para você, olha, você precisa reduzir o número dos seus convidados por esse momento que a gente está passando, porque na nossa cidade, neste dia em que você se casa, as regras são essas. E aí você vê aquelas queixas, aquelas coisas tão egoístas, né? E aí a gente fala, bom, vamos olhar para isso com compaixão? Vamos. Mas eu acredito que a gente precisa cuidar um pouco disso, porque é um cuidado que a gente tem que ter com relação a esses acontecimentos, né? E tristezas, quantas tristezas, né? Quantas perdas de pessoas queridas, quantas famílias, né? Às vezes se desestruturaram por tudo isso que anda acontecendo. Mas a gente precisa, quantas vezes a gente acorda, né, preocupado com tudo que anda acontecendo, com pessoas próximas, mas mesmo assim a gente precisa se afastar desse desânimo, disso, porque isso impregna na gente, né? E aí, quando eu falo da gente, a gente tem que olhar para aquele que está dentro de casa também. As crianças também se estressam, criança também tem depressão, criança também se sente ansioso. Um adulto maduro, inteligente, bem resolvido também tem sensações, sentimentos, medos, inseguranças, tá? Então nós temos que olhar cuidadosamente para isso dentro da nossa família, né? As desilusões, né? Muitas das vezes nós vimos muito relacionamentos se desfazendo durante a pandemia, e muitas das vezes a pandemia não foi a culpada por isso, pelo contrário, né? Ela mostrou que realmente às vezes naquele núcleo familiar, os momentos ali juntos fizeram as pessoas se entenderem muito bem, tá? Existem vários relatos de pessoas que se conversaram mais, que se ajudaram mais, e existiu aquele também que, mesmo conversando, mesmo tentando se relacionar, viu que realmente não era a hora de se manterem juntos, né? E tá tudo certo, e tá tudo bem também, né? As tristezas da gente às vezes não estar com os entes queridos no dia do aniversário, de poder dar um abraço, um beijo, né? Olha só como a gente precisa ser grato, né? Por coisas tão pequenas, né? Que às vezes a gente não valorizava. As próprias doenças da irritabilidade, né? As pessoas que estão inconformadas, tá? Os cuidados das doenças que já existiam, tá? A pneumonia, a dengue, as gripes que são variáveis,
doenças de Parkinson, de Alzheimer, de depressão, elas continuam aí, né? Então a gente precisa olhar para isso também, tá? E aí cooperar com aqueles que da nossa família tem, olha, vamos marcar, a gente vai ao médico, a gente toma todos os cuidados, os remédios precisam ser tomados diariamente, né? Porque tá todo mundo focado em vacina agora, em pandemia, e não é só isso. A gente tem outras doenças que também matam, e matam muito mais às vezes que Covid, né? É que não, às vezes a gente não se atenta a isso porque a gente está focado no coronavírus hoje, né? E aí também aos fracassos, né? Essas decepções que a gente vem acompanhando ou vivendo até, são apenas derrotas. Quantas delas nós já vivenciamos na vida, com ou sem pandemia? E quantas delas nós demos, né, continuidade depois, conseguimos reverter e conseguimos sair dessa situação de derrota que a gente viveu, né? Então, assim, claro, a gente sabe que Deus está sempre do nosso lado, nós temos o nosso anjo guardião, nossos espíritos amigos, né? Isso continua estando com a gente, e eu acredito que de uma forma mais acentuada justamente nesses momentos, né? Então, vamos olhar para essa derrota e vamos tentar entender isso, aceitar de alguma forma, para que a gente possa caminhar para um outro nível, às vezes, para uma outra maneira. A gente viu tantas empresas que se reinventaram e estão aí, né, com faturamentos bacana, conseguindo sobreviver sem fazer demissões, enfim. E tem aqueles também que se aproveitaram da situação, infelizmente, a gente sabe, mas também a gente não precisa ficar se lamentando ou falando sobre esses acontecimentos também, né? Porque isso não faz muito bem pra gente também. Bom, e a capacidade de perdoar dentro da nossa família, dentro do nosso lar, né? Eu vejo que todos falam em felicidade, né? A felicidade familiar. Olha, eu agradeço a minha família, a família é meu bem maior, a família é o núcleo onde a gente evolui. A gente veio para essa família porque foi uma escolha nossa, né? Da nossa família, foi uma concessão, né? Nossa. Então a gente precisa tentar entender que essa felicidade, né, de sermos aceitos pelos nossos familiares, pelos amigos, pelos nossos pares, como a gente é bacana sim. A gente tem defeitos, tem qualidades, mas muitas das vezes a gente precisa se esforçar um pouco mais para a gente poder melhorar um pouco também, né, os nossos relacionamentos, para que a gente tenha essa felicidade. Eu nem chamo de plena, porque eu acredito que na Terra a felicidade plena ela vai acontecer sim, mas não né, nos próximos dias. A gente tem um caminho ainda aí. Cultivar o perdão, né, de tudo aquilo que a gente vivencia ou vivenciou aí nesses momentos de pandemia em família, né? A questão de o orgulho, né? Que a gente, às vezes, muito orgulhoso, não queremos ajuda do outro. Às vezes a gente está numa situação em que a gente realmente precisa, né, de uma cesta básica em casa, ou de um dinheiro para pagar uma energia. Um irmão, uma pessoa próxima, a gente precisa estar atento a isso. E eu acredito que a gente poder estar aqui agora, nos vendo, isso também faz com que você faça uma visita virtual, né,
aqueles irmãos e deixa o orgulho de lado, pergunta se está precisando de alguma coisa, ou diga que você está precisando naquele momento de alguma ajuda, seja ela qual for, né? Humildade espiritual, né? Isso eu gosto sempre de falar, que quando a gente está com algum ente querido doente, a gente pede ajuda, pede orientação, pede muitas preces para os colegas, né? Isso é muito comum na casa espírita, né? Porque parece que a gente perde a força de fazer essa oração, né? Mas é assim, a oração, nesse momento, tenha humildade de, olha, meu anjo guardião, Jesus, Deus, eu não estou no momento agora de fazer uma prece para mim mesmo agora, ou para um filho querido, ou para quem seja, para um pai, para uma mãe, em uma situação difícil, mas olhe para mim nesse momento, né? Faça com que ele receba tudo aquilo que ele precise para este momento em que ele está vivendo, né? É isso. Isso é a gente ser humilde para pedir ajuda espiritual, e também não só para os nossos entes queridos, né? A gente precisa, eu acredito, fazer as orações para esse todo aí, né? Porque nós somos o todo, tá? Não esquecermos da evangelização, mesmo à distância. Existem inúmeras maneiras de a gente se evangelizar online para todas as idades, e isso é fabuloso, isso é fantástico, né? Desde o início da pandemia eu tenho feito Evangelho no Lar, quase, não, talvez alguns dias não foram possíveis, quase todos os dias, às 10h30, com o Rodrigo Ricardo, né? E assim, é muito bom a gente poder assim estar ouvindo, né, diariamente uma prece, uma música, ele faz uma leitura, faz um comentário, e assim é muito bom a gente ter esse fortalecimento aí, fazer uma leitura de um livro, participar de alguma escola de evangelização, né, que tem muitas. E aí em Mateus capítulo 5, versículo 7 diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Perdoardes aos outros as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não lhes perdoardes, aqueles que tenham ofendido, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Então eu acredito que é um exercício mútuo, né? De mão dupla. Eu perdoo e também sou perdoado. Às vezes eu não preciso nem saber que sou perdoada, né? Mas a gente sente, né? Essa energia, que eu acredito que isso é muito bom. Então, com relação à capacidade de perdoar, a caridade é perdão, né? A humildade, a modéstia, tudo isso é perdão, tá? Então, quando a gente olha os nossos defeitos e tenta corrigir, isso também é auto-perdão. A gente precisa se perdoar daquilo que a gente, de alguma forma, né, faz, tá? Defeitos todos nós temos, né? A gente não tem só qualidade, a gente tem qualidade sim, mas não só. Esforçar, né, para que a gente prevaleça no bem, tá? Isso é muito importante neste momento de transição em que o planeta passa, né? Poder ser caridoso mesmo com os nossos parentes e amigos, tá? Que nós sejamos indulgentes com todos, mas também com os nossos parentes e amigos, tá? E perdoando as nossas fraquezas. Nós estamos passando por momentos em que nós nos encontramos às vezes fracos, né? Chateados, e é natural que isso aconteça. Tá tudo bem, tá tudo certo,
tá? A gente só precisa olhar para isso com mais amorosidade, né? Uma coisa importante para a gente finalizar, que a gente já está quase acabando, é sobre a necessidade da gente se comunicar. Eu comecei lá falando sobre, mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse diálogo dentro de casa, o diálogo com os amigos do trabalho, porque estamos à distância. O diálogo, ele precisa ser, essa comunicação, ela precisa ser mais assertiva do que nunca. Você me entendeu? Você me compreendeu? Então me repete o que eu disse. Não foi bem assim. Para que a gente possa, não é só da nossa cabeça, né? Se a pessoa pensa que falou e não falou, as coisas não vão acontecer, né? Então vamos tentar olhar para isso com mais cuidado, né? A gente negligencia muito o hábito de conversar com as pessoas. A gente sabe nas relações, quando a gente quer conversar com o par, né? Vai ter que fazer um bate-papo aí, a gente vai ter que fazer tem um nome aí que eles dão, né? Não lembro como é que eles falam, mas é uma DR, né? Mas assim, é importante a comunicação. Imagine você tendo um namoro. O namoro, ele é importante para que a gente possa levar uma relação mais à frente, onde você percebe que um dos pares quer um filho, o outro não quer. É esse momento aí que isso precisa ser definido, não depois que se casar, né? E aí a gente começa aí com essa questão bem dificultosa, né? Com relação à homossexualidade, né? Ao ser mulher ou ser homem, ou ter vantagens por ser homem ou mulher, gente, isso precisa acabar, né? Em casa todo mundo precisa usar o banheiro, então todo mundo pode ajudar a cuidar do banheiro, tá? Se você tem alguém que tenha habilidades melhores para cuidar, que cuide, né? Arrumar a cama, encher a vasilha de água, levar o lixo para fora. As casas têm as suas regras, né? Mas então nesse momento eu acredito que essa tarefa ela pode ser subdividida de uma outra forma, se claro houver, né, concessão, se houver condições, porque às vezes também existe esse respeito das pessoas que foram morar com os pais, ele tem umas regras que são eles e pronto. Então você não vai fugir disso também, né? Ou vai morar com algum colega, algum amigo para diminuir as despesas nesse momento, né? Como é que funciona, o que a gente pode fazer? Tudo isso é comunicação, né? Dentro das empresas, às vezes a faxineira está no grupo de risco, ela não pode ir fazer a limpeza. Temos nós aqui cuidar da limpeza, ou a gente vai ficar num ambiente sujo, né? Então olha quanta coisa dá pra gente fazer, né, e cooperar, né, com os nossos familiares. Com relação à comunicação, é importante lembrar que quando a gente se comunica e quando isso fica claro, tá? A gente evita as frustrações, a gente evita vários problemas, né? Quando a gente consegue se comunicar. Respeitar o silêncio do outro é muito importante. Amo o meu silêncio, né? Estar quietinha quando eu quero pensar, quando eu quero me autoconhecer, quando eu tô com algum problema. E a gente precisa aceitar isso do outro também, tá? É importante a meditação, a oração. Às vezes a gente não tem lugar na casa, né, para estar nesse quietinho, mas a gente pode encontrar um momento. Olha, agora eu vou fazer uma meditação, por favor, não passe agora ali no corredor da sala, ou embaixo da mesa, né, ou na sacada do apartamento, que eu vou me recolher neste momento. É comunicação, ninguém é obrigado a saber o que você precisa, né, o que você pensa. As críticas, né, constantes, né, que a gente vivencia no nosso dia a dia, olhar, né, na hora que a gente for deitar, quais críticas eu fiz e se elas têm sentido, tá? Porque às vezes a gente faz críticas importantes, que são necessárias,
Por exemplo, o uso da máscara, a higienização das mãos, né? O uso do álcool. Às vezes as pessoas não gostam, né? Mas assim, nesse momento. Mas existem outras, né? Que às vezes não fazem muito sentido. No livro Nosso Lar, no capítulo 20, tá lá: o sublime amor do altar doméstico anda muito tempo longe, quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si, né? Claro, eu acho a conversa tão salutar, a gente adora conversar com os amigos, por que não, né, no nosso núcleo familiar, né? E aí, eu quero aqui deixar algum incentivo, né, para estes momentos aí de mudanças dentro dos nossos lares, para que a gente possa cooperar de alguma forma, né? Com relação a os sentimentos que provoca às vezes esses estremecimentos nas relações, né? Muita vaidade, muito orgulho, né? Então vamos olhar para isso, tá? Por exemplo, vamos elogiar alguns traços positivos das pessoas, um traço positivo por dia dentro do lar. Vamos fazer uma oração juntos, já que estamos juntos no início do nosso dia, ou que seja na hora do almoço. Às vezes as pessoas não almoçam no mesmo horário por causa de home office, mas no final do dia, né, ou antes de dormir, o que cada um tem de melhor, podemos sentar e conversar, ou você pode escrever, colocar na geladeira, tá? Lá algumas características que são importantes ou que foram importantes para o seu dia ali junto naquele ambiente, né? Estimular as pessoas nos erros delas. Tudo bem, você errou, mas como a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? Onde eu posso te ajudar, né? Oferecer-se, né? Para que tenha ajuda. Hoje, como a gente não pode, às vezes, o toque, né? Abraçar, beijar algumas pessoas, palavras carinhosas, fazer algum ato, buscar uma água ou fazer alguma coisa para essa pessoa se sentir importante, né? Dizer palavras confiantes, né? Se os outros venceram, você também pode vencer. Se os outros passaram por situações parecidas, você também pode sair dessa situação, né? Então, tentar olhar palavras que engrandecem, que tanto as criancinhas também, tá? Olhar olho no olho, né? Para que elas possam entender que estamos juntos, né? Estamos todos no mesmo barco, né? Não estamos no livro Vinha de Luz, no capítulo 32. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito. Nós não somos, né? Mas para completar o que se encontra inacabado. Todos nós somos inacabados. Nós precisamos dessas outras pessoas, dos ensinamentos do mestre e daquele núcleo, né, familiar, para que possamos nos tornar pessoas ou seres acabados, né? Então, pessoal, esse era o bate-papo que eu queria estar falando com vocês hoje sobre a cooperação em família. Espero que tenha sido útil, né, para que a gente possa refletir mais sobre o tema, né? Eu vou ler uma precezinha de Emmanuel e vou fluidificar as águas em seguida. Então vamos lá. Amar e perdoar. Jesus nos recomendou amarmos uns aos outros, tal qual Ele mesmo nos amou, e perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, o perdão é eterno. Não porque nos considere habilitados para semelhante comportamento, mas porque, se lhe aceitarmos as diretrizes com paciência,
como a gente precisa treinar a paciência, né? Me incluo. Ele se tornará mais intimamente associado a nós e com ele estaremos fortes e seguros para fazer isso. Emmanuel. Muito bem. Então vamos silenciar os nossos pensamentos, o nosso coração, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, dessa doutrina que nos esclarece, que nos orienta e que nos emoldura a nossa alma. Agradecer aos nossos anjos guardiões, aos nossos familiares, à nossa saúde, a essa casa religiosa que nos acolhe e que nos permite a evangelização, que nos permite acompanhar a caridade, a bondade, a benevolência de tantos corações voluntários para o trabalho da seara do Mestre. Aos nossos amigos espirituais que estão no plano espiritual, que também nos acolhe, nos ampara essa casa, os nossos trabalhadores, os nossos frequentadores do André Luiz e de todas as casas religiosas da nossa cidade, São José do Rio Preto, de todo o nosso estado, enfim, de todo o nosso país, nosso Brasil amado, nossa pátria do Evangelho, se Deus quiser, pela nossa evolução, pela nossa benevolência, pelo nosso amor. Que todas as águas possam ser neste momento fluidificadas, que cada água receba o fluido e o bálsamo necessário ao refazimento físico, moral e espiritual de cada um que for beber esta água. Que o Mestre Jesus multiplique em nossos corações o amor, a bondade, a caridade e o bem ao próximo. Que assim seja. Gratidão. Pessoal, muito obrigada por esta oportunidade. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Estou à disposição se quiserem alguma informação mais.